Opa aí galera, beleza? Ó, desta vez eu estou fazendo mais um vídeo para Melios, né, pro desafio Melios. E tô com um convidado, né, meu irmão aqui, o Rafael Yamani, que inclusive tem um quadro aqui no meu canal, o Visão de Desenhista. Inclusive ele que fez as máscaras, ele que fez também várias coisas aqui, que é legal vocês estarem conhecendo. Ah, aproveitando, né, como a gente faz compra na internet e tudo, eu vou deixar para vocês uma pequena vinheta que a Melios disponibilizou para vocês verem uma grande novidade. Roda a vinheta. A sua compra pode ser muito melhor com o Melios. Começando sua compra no site do Melios, você recebe em dinheiro parte do valor gasto em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite. Antes de mais nada, dê aquele like, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam nesse canal e não deixe de apertar as notificações para vocês estarem sempre acompanhando as novidades, beleza? Bom, né? Eu vou novamente apresentar. Rafael, por favor. E olá galera, então, como o irmão falou, tem um quadro aqui do canal. Pra quem não sabe, além de ser ilustrador, tanto é que eu faço desenho de caricaturas das pessoas que o meu irmão convida às vezes para fazer entrevista, eu também sou animador 2D. Eu trabalho no estúdio de animação da Split Filmes para fazer parte da primeira temporada dos Underground. Fiz parte da equipe de animação e também fiz parte da equipe de correção. Tá lá meu nome lá, foi estreado mais ou menos em 9 de maio de 2015, mais ou menos 3 anos atrás. Como esse ano é um ano especial e vamos combinar, 110 anos de relação Brasil-Japão, e também é legal nós podemos estar ressaltando e relembrando esse momento importante histórico entre esses relações entre dois países, e principalmente que combina muito com a questão do desafio Sempre Cabe Mais Um da Melios, a gente decidiu falar sobre algumas das obras do estúdio Ghibli de Hayao Miyazaki com Joe Hisaishi, um dos combos mais importantes históricos do universo da trilha sonora, cinema e de animação. Basicamente os dois são Hayao Miyazaki, mestre animador, diretor, roteirista, com Joe Hisaishi, que é o compositor e também basicamente o nosso mestre de obras no quesito musical. Ele, no começo do seu trabalho com o Hayao, ele fazia muita coisa da pop dos anos 80, mas com o tempo ele acabou passando por uma coisa mais focada pro instrumental, que é o orquestrado. Embora o Joe ele é muito versátil, ele faz tanto coisa pop como coisa de orquestra. Vale ressaltar que essa é uma das características marcantes do Joe, mas não só isso. Ele usa bastante arpeggio. Os arpejos, no caso, é você pegar um acorde e tocar uma nota por vez, não ao mesmo tempo. E ele usa muito esse recurso para poder construir um tema. Só que também é uma coisa, ele sempre busca trabalhar não só os arpejos, mas também a repetição dos temas, só que de uma forma muito variada. Vocês vão ver quando a gente for falar um pouquinho de cada obra. E também vale ressaltar que o estilo de composição dele é totalmente diferente do pensamento norte-americano. Por exemplo, eu aqui, vou dar um exemplo, eu gosto de compor de acordo com a imagem. Já ele não. Ele cria um tema, ele cria uma melodia com base na sensação psicológica de um personagem. Isso nós vamos comentar brevemente. Não só necessariamente do personagem em si, mas também na história, da emoção que se quer passar na história. Uma característica tanto do Hayao quanto do Joe, os dois gostam de trabalhar com o lado emocional e também contar histórias de maneira não linear, como citando a Viagem de Chihiro. Na Viagem de Chihiro, uma das coisinhas que tanto o Hayao quanto o Joe trabalham é a questão do feeling e a questão de contar coisas mais profundas. Por exemplo, o Hayao gosta muito de citar o crescimento, a jornada do herói, no caso da Viagem de Chihiro, o crescimento da Chihiro como pessoa, como ser vivo, ou melhor dizendo, como ser humano, em que ela passa de uma garotinha mimada e arrogante para uma menina responsável, para uma mocinha responsável. Isso
é um fator muito importante. Tanto é que uma das características de quase todo o trabalho do Hayao, em geral, na minha opinião, tá? Quando se coloca entre relacionamento de personagens. Muitas vezes não é um relacionamento amoroso no sentido de eu vou me casar com ele no final, que nem acontece nas histórias clássicas da Disney ou qualquer outro lugar. Mas é basicamente o que acontece. No caso, é o crescimento de ambos os protagonistas. Por exemplo, Chihiro e Haku, da Viagem de Chihiro. Um outro filme que é também uma marca muito importante da história. Castelo Animado, Howl's Moving Castle. E também a gente vai colocar os nomes certinhos, os nomes dos filmes aqui embaixo, na descrição. No caso, foi o crescimento do Hal como pessoa, de um narcisista idiota, que sim, ele é. Muita gente não conhece assim detalhezinho a parte, mas ele é sim um narcisista. Com Sofia, na qual ela era, vamos colocar da seguinte maneira, uma mocinha com alma de velha. Em que se não tivesse sido pelo coração puro do Hal e algumas características do Hal de ter sido resgatado pela Sofia, ela não teria feito a alma dela, feito o eu dela ser jovial. Outro filme legal também que é bastante legal a gente se importar de citar, Rotaro no Haka, ou Túmulo dos Vagalumes, que nesse caso especificamente falando, não é bem o próprio Hayao Miyazaki que compôs e criou o roteiro original. Foi outra pessoa do estúdio Ghibli que foi responsável, que é o Isao Takahata, que é uma outra linha, mas que praticamente se conecta com a proposta do estúdio Ghibli. E é legal comentar, vou até deixa para ele citar, a forma da história do Takahata é totalmente linear. E você vai ver que a história, o modo de contar a trama dele é diferente. Para ser exato, ele conta a história de duas crianças que vivem os horrores da guerra, que são espoliadas pela sociedade que está vivendo naquele momento. Um momento de tensão, um momento extremamente melancólico e diria fatal. Que se combina uma tragédia. Eu não vou comentar muitas coisas, que é uma das histórias mais tristes. E até vale recitar uma coisa importante, uma curiosidade. Esse filme ele tem uma observação curiosa. Depois de anos do seu lançamento, no pôster, se vocês forem fazer uma limpeza das imagens, vocês verão ao fundo imagens dos aviões de kamikaze e aviões de guerra caindo, porque o filme em si já é bem pesado. E vamos combinar, a história de contar é totalmente diferente. Tanto que tem inclusive a trilha sonora e coloca muito isso, o peso que existe dos horrores da guerra. Então, a grande diferença entre o Isao e o mestre Miyazaki é basicamente a diferença Miyazaki ele conta de uma parte da vida de um personagem em um trecho de período de história, um período de fase da história da vida dele. No caso, por exemplo, da Chihiro, em que ele conta em que ela sai da mudança da vida dela, da mudança de casa com a família dela para uma nova casa. Só que ela acaba vivenciando o mundo espiritual. No caso do Hayao, ele nunca se preocupou muito com essa coisa, muito pegar começo, meio e fim, que nem o Isao. O Isao é muito assim, ele vai ir muito no começo, meio e fim da história. Já o Miyazaki, ele se importa mais em contar a história, tentando passar um ponto mais focado para o lado moral da coisa. Por exemplo, uma das fases mais importantes que teve, que é o que foi praticamente o alicerce do estúdio Ghibli, Kazen no Tani Nausicaa, ou Vale dos Ventos Náutica. Tanto é que tem até um baita livrão contando a história do Vale dos Ventos Náutica e artworks da história. Em que, nesse filme especificamente falando, qual é o ponto principal da história? Qual é a lição de moral que o Hayao quer explicar, que o Hayao quer contar, que o nosso Miyazaki quer contar? No caso, a poluição do homem, guerras, o quão mal isso pode ser para o ser humano e o quão mal isso pode afetar o planeta. Vale sentar que Náusica é totalmente diferente. Não é um projeto que surgiu no meio do estúdio Ghibli. Não é um projeto que surgiu no meio, no início do estúdio Ghibli. Foi antes de fato surgir o estúdio.
Porque esse projeto, Incrível Classe Joy, no começo de carreira, ele não compunha de forma orquestral. Ele compunha usando elementos sintéticos, no caso, sintetizadores, da época dos anos 80, usando música popular naquela época, com batidas eletrônicas, né? Tudo que se fazia de moda naqueles tempos, de música alternativa, no caso que a gente fala de rock alternativo. O último filme que a gente vai citar é Meu Vizinho Totoro. Basicamente, é como se fosse um mascote do estúdio Ghibli e também foi basicamente ele que deu o marco início ao estúdio em geral. A história em si passa-se no campo, em que uma família se muda pro interior e acaba tendo aventuras com o Totoro. Eu, em particular, acho muito fofo. É a história na qual você não vai ver um drama muito uau, na minha opinião, tá? É uma história de uma família que acaba não tendo um trama pessoal, o interno, mas o trama externo com as crianças em geral, em que as crianças conhecem o mundo sobrenatural de uma maneira totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, de monstros cruéis que comem carne humana ou fazem qualquer coisa contra a gente. Não tem nada disso. Basicamente é a vida de uma família em que se importam com o outro e conhecem Totoro. E nessa fase, o Joe, ele estava entre o pop dos anos 80, a música pop, J-pop dos anos 80, com um pouquinho do orquestrado. E aí você começa a ver aquelas coisas que só o Joe Hisaishi faz, que é mesclar entre o pop e entre a orquestra. Ele faz aquela coisa muito bonitinha. E nesse caso, ele deixa o fofo, como os japoneses falam, kawaii. Mas enfim, né, nós citamos algumas das obras aqui, tem muitas aí, também um pouco Rosso, que explora muito, inclusive na trilha sonora dele. Tem umas cenas que é legal vocês estarem assistindo e pesquisando. Ele usa a trilha sonora explorando o lado emocional, né, do personagem, do porquê demonstra a tristeza de ele estar numa guerra, no caso, dos horrores da guerra. Tem muitas aí. Ponyo, à beira do mar. Kiki Delivery Service. Tanto é que eu acho que eu já tinha mostrado isso aqui antes, mas vou mostrar de novo. Pra vocês verem, isso aqui é uma arte original. Eu ia fazer posters desse aqui, da Kiki. Ainda estou trabalhando nisso. Ela já está pronta praticamente. Só falta uma coisinha ou outra, mas não vem muito ao caso. E entre outros grandes sucessos, né, que a gente não vai ter como poder estar falando para vocês todos, mas nós citamos alguns e falamos um pouco sobre quem é o Joe Hisaishi, o que é o Estúdio Ghibli, que é um dos estúdios maravilhosos, mais importantes que existem do mundo da animação, que está aí no hall do cinema, no hall da fama da animação. Bom, pessoal, a gente vai se despedindo então aqui. Então, mata né? Bye bye! A gente vai se falando. E outra, não se esqueça, curtam, espalhem, compartilhem. E quero mais uma vez agradecer a Melios. E, vão lá, aperte o sininho. Vão lá também curtir a página do Rafael Yamane, da Yamane Arts. Vou deixar aqui embaixo na descrição e também nos cards. E as participações recentemente dele. E não deixe de conferir o canal. Vai sempre estar trazendo novidades, vai estar trazendo coisas diferentes. E bora lá, tá? Votem em mim, façam esse canal crescer e não deixe de conferir as grandes novidades que estão para vir. Beleza? Um forte abraço e até lá. Mata né? Bye bye!